Eu sou o Leandro Belinazzo, professor da UFSC, e convido vocês então a conhecer aqui a minha biblioteca de casa. Vou pegar o Latour lá em cima. Os livros do Latour estão tudo na UFSC, mas eu tenho um aqui. Não seria esse que eu levaria, mas como tem esse aqui do Latour, esse. Eu ia pegar o livro do Kazuo Ono para colocar aqui dentro da bolsa, mas eu emprestei ele com uma orientanda de TCC lá da biologia e não vou poder então colocá-lo, mas é um livro que entraria certamente aqui na minha bolsa. Que pena que ele não está aqui. Também quero pegar o Paul Auster. Vou pegar esse aqui. Pronto, acho que mais um só. Tá, vou pegar mais um lá dentro. Esse é esse daqui. Pronto, acho que não cabe mais nenhum livro aqui. Bem, a bolsa encheu, né, de livros, então acho que não cabe mais nenhum. Esses são os livros que eu levaria, se caso deixasse a minha biblioteca para trás. Pudesse só levar alguns dos livros que eu tenho, seriam esses. Vamos ver então o que eu peguei aqui. Esses são os livros que eu peguei aqui na biblioteca, coloquei na bolsa. E são os livros que eu levaria comigo se eu tivesse que abandonar minha biblioteca e não pudesse mais voltar. Ficou um pouco pesada a bolsa, talvez não conseguisse levar todos, eu tivesse que durante a viagem deixar alguns inclusive para trás. Mas enfim, coube esses e eu carregaria eles comigo. Vamos ver então aqui o que é que acabou ficando aqui dentro. Aleatoriamente, né? Vou pegar aqui. Esse é o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse é um livro que certamente eu levaria, porque é um livro que eu gosto muito, um livro que foi muito importante no estudo da criação do meu primeiro romance. Enfim, é um livro que eu preciso reler, inclusive, ele. Tem um narrador encantador, assim, que é um adolescente, né, de 17 anos, e que deixa a escola para ir fazer uma visita aos seus pais no Natal. Bem, não vou falar mais do livro, mas é um livro que certamente ficaria comigo, porque inclusive eu tenho vontade de reler ele mais uma vez. Vamos lá, o próximo livro, de novo ficamos aqui na literatura estadunidense, né? É um livro do Paul Auster, que é talvez um dos escritores que eu mais li. Eu já li, eu acho que 6 ou 7 romances diferentes do Auster. Esse foi o último que eu comprei. Comprei logo depois do falecimento dele. E é o primeiro livro do Paul Auster, né? Eu ainda não tinha lido. A Invenção da Solidão são 2 novelas. E a primeira novela é sobre a relação dele com o pai dele, recém-falecido,
E é encantador, assim, eu anotei muitas coisas aqui durante a minha leitura, né? Fiz várias anotações, é um livro que está aqui próximo de mim ainda. A Invenção da Solidão, do Paul Auster. Ah, tá. Agora, um romance da literatura francesa, né? A Vida pela Frente, do Émile Ajar, ou Romain Gary. É um livro narrado por uma criança, por um menino, que na verdade no livro ele não sabe muito bem a idade dele, ou ele sabe, não lembro muito bem se ele inventa uma nova idade, acho que é um pouco isso. Ele tem uns 14 anos, mas ele se apresenta como tendo 9, 9 ou 10. E é um livro incrível, assim, né? De um menino que é criado por uma senhora que tem uma espécie de creche na casa dela, de cuidado com crianças que são órfãos e abandonadas na cidade. É um livro que eu gosto muito. Ele depois se transformou, também tem um filme, né, na Netflix recente, que é baseado nesse livro. Levaria certamente comigo. Eu também coloquei na bolsa um livro do Kafka. Poderia ter colocado, quando eu fui escolher, eu peguei o Castelo, mas eu poderia ter colocado o Processo, que foi o último livro do Kafka que eu li. Todo ano eu leio um livro do Kafka. Né? O ano passado eu li o Processo. Esse ano eu ainda não li o Kafka. Mas é um autor que, dos clássicos, né? Eu gosto demais, assim, não poderia deixar de ter um Kafka na minha bolsa. E então o Castelo é o que eu escolhi para estar agora aqui na bolsa. Peguei um livro do Foucault, A Ordem do Discurso, um pouco para deixar assim um livro do Michel Foucault dentro da bolsa comigo, porque ele é um dos filósofos que eu mais estudei boa parte dos livros do Foucault, e eu peguei esse aqui, que foi um livro importante, um dos primeiros que eu li dele, né, um pequenininho, que é A Ordem do Discurso. Então Michel Foucault entraria, não poderia ficar de fora da minha bolsa também. Também já na esfera dos livros acadêmicos, eu coloquei na bolsa esse, o Ecologistas, do Marcos Reigota, que é um livro do final dos anos 90, um livro que foi muito importante para a minha formação. Assim. É um livro que recupera, ou que abre um caminho para uma noção de narrativas ficcionais que marca um pouco uma inauguração de um novo caminho para mim de escrita e de pesquisa, né, no campo da educação ambiental. É um livro muito importante na minha formação, esse livro do Marcos. Então ele certamente precisaria estar aqui na sacola, na minha bolsa, né? O Ecologista, do Marcos Reigota. E aí a minha biblioteca, ela não é só feita dos livros aqui de casa. Aqui em casa ela se divide em 3 lugares, né? Tem os livros da sala, os livros aqui do escritório, e ainda tem alguma parte da biblioteca que está ali no quarto onde eu durmo, né? E uma boa parte da biblioteca está na UFSC. Na UFSC estão toda a biblioteca mais acadêmica, né? Os livros do Bruno Latour estão lá. Mas aqui em casa tinha esse, que eu devo ter trazido para consultar por alguma razão, né? E A Esperança de Pandora, do Bruno Latour. Mas se eu tivesse aqui na minha biblioteca em casa, A Vida de Laboratório seria o livro que eu colocaria na bolsa em vez da Esperança de Pandora. Mas certamente um livro do Bruno Latour estaria. Também é um autor que eu estudei muito assim, ao longo da minha carreira. Talvez eu tenha lido praticamente tudo que foi lançado do Bruno Latour em português no Brasil, eu tenha já lido. Assim. Também coloquei na bolsa um livro do João Carrascosa, e escolhi esse, O Caderno de um Ausente, que foi talvez o primeiro livro do João que eu tenha lido. Esse aqui é uma edição ainda da Cosac Naif, depois ele foi relançado, né? Mais nos últimos anos. É um livro cheio de anotações, cheio de passagens, olha, escritas, assim. É uma carta, né, de um pai que deixa uma carta para sua filha, imaginando um pai já tardio, imaginando a sua ausência.
quando ela, enfim, tiver uma idade já de entrar na universidade, né? Ele deixa essa carta. É um livro lindo, assim, muito impactante para mim. Foi o livro que me fez se apaixonar pela literatura do João. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um curto estágio com ele, de um semestre, que eu frequentei o grupo de pesquisa dele em São Paulo, e o conheci, né? E foi um momento muito importante para mim também. Essa convivência de um semestre com o grupo de pesquisa coordenado pelo João Carrascosa, lá em São Paulo, na ESPM. Então, Caderno de um Ausente. Também escolhi um livro da Adriana Lisboa, que tem uma importância muito grande também na minha formação quando eu me vi podendo dizer que também sou escritor. Né? Eu fiz 3 oficinas com a Adriana, né, de escrita. E já li praticamente todos os livros que ela já publicou, os romances, os livros de poesia também. E esse talvez seja, acho que o primeiro livro de ensaio dela. E eu coloquei esse na bolsa porque eu reli ele essa semana passada. Né? É um livro muito bonito, assim, que fala sobre a vida, fala sobre o luto também. Né? Que ela revive aqui a perda do pai e da mãe dela. Nesse livro que é muito bonito. Então, Todo o Tempo que Existe, da Adriana Lisboa. Eu também coloquei na minha bolsa o livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro. Essa é uma coleção que eu tenho desde os anos 80, de literatura brasileira. E eu tenho esse livro, essa edição do Dom Casmurro, desde lá, mas eu li ele recentemente. Nunca tinha lido o Dom Casmurro, peguei ele para ler não faz muito tempo, assim, foi durante a pandemia que eu li esse livro do Machado. Que é encantador, né? É incrível, assim, o Machado de Assis, né? Então não poderia também estar fora da minha bolsa. E essa edição antiga dos anos 80 que eu tenho do Dom Casmurro. Eu também colocaria na minha bolsa um outro livro desse escritor mexicano, né, o Juan Pablo Villalobos. Colocaria o Festa no Covil. Como eu li ele em versão digital, eu não tenho ele fisicamente na minha biblioteca, o Festa no Covil, que é o livro que entraria na minha bolsa, mas eu escolhi um outro livro dele, que também eu gosto muito, que é o Tive no Cachorro. O Euclides da Cunha. Esse é o A Margem da História, o principal livro dele sobre a Amazônia. É um escritor que eu estudei dedicadamente durante 4 anos, durante o meu doutorado. Então, eu li praticamente tudo do Euclides da Cunha. Né? E esse é um dos livros que eu mais estudei, assim, foi um dos livros mais importantes, né? Tem muitas anotações em cada página. Cada página tem anotação. É A Margem da História, né? Um escritor importante para a formação do Brasil, importante para a constituição, enfim, do início da Primeira República Brasileira. Acho que é um autor indispensável, assim, para entender o país. Então eu estudei bastante, né, o Euclides e toda a literatura da Primeira República, assim, então como um exemplar desse período aqui da minha vida e da história do Brasil, eu colocaria na minha bolsa A Margem da História, do Euclides da Cunha. E por fim, eu levei na minha bolsa os 2 livros que eu publiquei. Tamanho do Mundo, que é narrado por um menino de 6 anos, minha primeira incursão na ficção. E um livro que eu tenho um carinho imenso, assim, gosto muito desse livro, então não poderia viajar sem ele. E o livro que acabou de sair, meu segundo romance, Vai Ser Difícil Dormir Essa Noite, é outro livro que também não poderia deixar de botar aqui na minha bolsa, né? Desculpa, né, por ter escolhido meus próprios livros, mas eu não conseguiria deixá-los para trás. Poderiam ter muitos outros livros aqui na bolsa, né? Mas eu acabei de perceber, por exemplo, que não tem nenhum livro de poesia. Né? E eu gosto muito da poesia da Ana Martins Marques e da Marília Garcia, que estão aqui numa pilha de livros, inclusive eu tenho quase todos os livros delas.
acabou escapando, assim, não passei pelo setor de poesia da biblioteca. Mas enfim, esses foram intuitivamente os livros que eu primeiro escolhi. Eu acho que está uma boa representação assim da minha biblioteca aqui. E foram o que coube aqui, né, nessa bolsa pequenininha. Tchau.